Olá, alunos queridos do SEJA, do Centro de Educação de Jovens e Adultos. Eu venho aqui mais uma vez nessa parceria com o coordenador João Paulo, falar com vocês, estabelecer aqui um elo, fazer essa comunicação de amizade, de companheirismo e ao mesmo tempo de literatura, que é o que a gente tem aqui em comum, a literatura, o amor pela literatura. E eu fiquei muito feliz na semana passada com a interação que a gente teve por meio de um conto do Machado de Assis. A gente falou um pouquinho do Machado, que é o maior escritor brasileiro, e a gente falou de um conto chamado Missa do Galo, e eu fiquei muito contente com as respostas que a gente teve no vídeo, com os comentários, e fiquei muito feliz que eu consegui transmitir um pouquinho do que foi o Machado, um pouquinho do que foi a história que ele escreveu, e a gente conseguiu ali se comunicar e aprender um pouquinho juntos do que foi aquela história do Missa do Galo, que foi postada no site para vocês. Espero que tenham lido, que tenham gostado da história. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho mais de literatura. Uma coisa bem simples, não quero entrar em profundidades, não quero falar aqui, fazer uma explanação muito complexa, muito difícil. Não, eu quero dialogar aqui de uma maneira bem simples e transmitir a vocês um pouquinho mais de leitura de um tipo de texto diferente que a literatura faz. Então veja só, a literatura é muito vasta, ela tem um universo maravilhoso e infinito. O poeta, quando ele vai escrever, o escritor, não o poeta, mas o escritor de fato, quando ele vai escrever, ele pode escrever de várias maneiras. Ele pode fazer uma poesia, ele pode fazer um romance, ele pode fazer um teatro, ele pode fazer uma crítica literária, ou seja, existem várias maneiras pelas quais um escritor pode transmitir o seu conhecimento, transmitir o seu recado, contando histórias ou simplesmente expressando o seu sentimento na sua poesia. Então, dentre essas várias formas de expressão artística que a literatura traz, eu hoje vou falar com vocês a respeito de um tipo de texto que se chama crônica. É um texto muito gostoso de ser lido, muito fácil e muito rápido. Você pode ler uma crônica em 1 minuto. Você pode ler uma crônica em 2 minutos. Então, o que eu quero aqui é, nessa comunicação breve que a gente vai ter hoje, falar um pouquinho do que é uma crônica e apresentar uma crônica para vocês. A crônica ela surgiu inicialmente como um texto que era feito para se fazer registros históricos. Então, existiam os cronistas históricos. O cronista era a pessoa que observava um fato histórico e, dotado de um talento para a escrita, transformava esse fato histórico em registros. E esses registros iam parar nos livros. E muito do que a gente conhece na história é porque existia um cronista que pegava esse fato e o registrava. Acontece que no século XX, a crônica passou a ser um tipo de texto veiculado em jornais e revistas com assuntos cotidianos, não mais com assuntos históricos. Então, se você abrisse uma revista, por exemplo, teve uma revista muito famosa no Rio de Janeiro, chamava Revista O Cruzeiro. Você abria a revista e tinha lá um texto na forma de uma crônica. Ou, em muitos jornais, ainda é praticado o texto chamado até hoje, o texto chamado de crônica, onde você abre o jornal e tem ali um texto breve e rápido sobre um assunto cotidiano. O mais gostoso da crônica é que ela pode ser sobre qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. O cronista ele pode falar de política, ele pode falar de religião, ele pode falar do pôr do sol, ele pode falar da natureza, ele pode falar de um comportamento das pessoas em sociedade, ou ele simplesmente pode não falar sobre nada, ele pode falar sobre a própria falta de assunto dele. Existem crônicas que começam assim: caro leitor, estamos eu e você aqui sem muito assunto, e eu não sei bem o que dizer porque eu não te conheço, então leitor. E aí ele vai enrolando você, e quando você vai ver a crônica já acabou. Então é um texto muito livre de assuntos. Eu posso falar de qualquer assunto numa crônica. E o mais gostoso do texto da crônica é que ela é muito fácil, ela é muito simples e ela é pequena. Então você abre o jornal tomando um café, por exemplo, e tem lá um texto rápido sobre um assunto qualquer, chamado de crônica. Fato é que essas crônicas eram publicadas semanalmente ou mensalmente, mas geralmente semanalmente. E você acabava tomando gosto por um cronista determinado. Você lê o texto dele numa semana. Aí você gosta do texto, acha interessante. Na semana seguinte ele coloca um outro texto. E na semana seguinte outro. E você vai se apaixonando pelo tipo de crônica que aquele determinado escritor escreve. Então é comum que na crônica você acabe se tomando um certo encantamento por aquele determinado escritor que faz as crônicas.
Quem que foi cronista na história da literatura? Vários foram. Eu vou citar alguns nomes importantes aqui. Drummond foi um grande cronista. Rubem Braga foi um grande cronista. Raquel de Queiroz, uma mulher maravilhosa, cearense, que viveu no século XX e que escreveu crônicas maravilhosas também. Temos o Rubem Alves, lá de Campinas, faleceu recentemente. Infelizmente nós perdemos o grande escritor Rubem Alves, que fazia crônicas maravilhosas. Eu vou começar aqui lendo uma crônica com você, pode ser? Te convido agora a ler junto comigo uma crônica. Mas calma, você não precisa pegar a crônica em lugar nenhum, você não precisa sair desse vídeo. Eu vou colocar a crônica aqui na nossa tela e a gente vai lendo juntos essa crônica, que é de um escritor que eu gosto muito, chamado Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni foi um escritor carioca que fez romances e crônicas. E teve um destaque muito grande na literatura brasileira. Ele fez inclusive parte da Academia Brasileira de Letras. E a maioria dos textos dele que ganharam destaque foram nesse gênero tão peculiar chamado de crônica. Então eu quero ler uma crônica com vocês. Eu vou mudar aqui a minha tela e vou colocar a crônica na tela para vocês e a gente vai ler juntos. Não se preocupe porque vai ser muito rápido, porque a crônica, como eu disse, é um texto super curto. Então vamos lá. A crônica que eu quero ler com vocês, ela se chama A Casa Mal Assombrada. Preste atenção nesse texto. Vamos lá, vamos ler junto, me acompanhem, tá? Atenção a esta história chamada A Casa Mal Assombrada, de Carlos Heitor Coni. A crônica, ela pode contar uma história, ou ela pode pegar um fato cotidiano e falar desse fato cotidiano, expressando a opinião daquele escritor sobre esse fato. Nesse caso aqui, o Coni resolveu contar uma curta história no formato de uma crônica. Então vamos ver o que ele nos reserva nesse texto, A Casa Mal Assombrada. Era no fim de uma rua que não levava a lugar nenhum. A casa tinha fama de ser mal assombrada, e a rua nem tinha nome. Diziam que ali houvera uma fazenda de café cujos escravos mataram todos os senhores da casa grande. E depois se mataram, antes que fossem mortos pelas forças da lei. Então ele coloca que nessa casa tem uma história de morte por trás dessa casa, o que faz ela ser ainda mais mal assombrada, estranha, secreta, cria aqui um suspense em torno dessas mortes. Aí ele diz assim, lenda ou realidade? O fato é que nenhum menino se atrevia a passar por ali. Gente, nenhum menino se atrevia a passar por ali. Quer dizer que se ele passar por ali, vai ser um grande feito, né? Vamos ver se ele vai ter coragem. Na infância mais profunda, todos os meus pesadelos tinham locação única e barata. Era ali mesmo que os fantasmas da noite me esperavam para fazer das suas, sem deixar que eu fizesse das minhas, que se resumiriam em fugir, fuga impossível nas garras do sonho. Até que um dia, vindo de uma aula de catecismo, decidi cortar caminho e fui dar num atalho que eu não conhecia. Quis voltar, mas a curiosidade de explorar o mundo me levou mais além. De repente, com pavor no peito e tremor nas pernas, estava diante da casa mal assombrada. Olhando bem, era uma casa igual às outras. Tinha mangueiras do lado, uma menina de franjinha na única janela aberta. Ela parecia admirada de ver alguém chegar ali. Fiquei parado, um pouco pelo medo, um pouco pelo encantamento. Apesar da franjinha, a menina era tão bonita como os anjinhos que havia na igreja de Nossa Senhora da Guia. Ou seja, essa menina ela tinha um ar que parecia um pouco santificado, como se fosse um anjo que vai aparecer na vida dele. Lembrando que ele está vindo da aula de catecismo. E aquela casa tem um mistério que envolve aquela casa mal assombrada. É um lugar de mortes. E ao mesmo tempo é uma casa mal assombrada por onde tem fantasmas. Ou seja, será que essa casa e essa menina representam um fantasma no passado desse menininho que um dia passou por ali e ficou marcado para ele o que aconteceu ali? E ele nunca mais vai esquecer. Olha só.
Perguntou a menininha, né? Perguntou se eu queria alguma coisa. Não, eu não queria nada, embora querendo tudo, tal como hoje, tantos anos depois. Então tudo que aconteceu ali é uma lembrança que ele está contando agora para nós. Quis saber o meu nome. A menininha quis perguntar o nome dele, né? Quis saber o meu nome, onde eu morava, o que fazia ali. Respondi com honestidade, a mesma com a qual, mais tarde, responderia aos formulários do imposto de renda. A verdade possível. Então ele não foi absurdamente honesto com ela. Ele está falando ironicamente aqui que ele respondeu para ela de uma maneira falseando um pouco as respostas, né? Depois do interrogatório, veio o convite mais inesperado que eu poderia receber. Quer ser meu namorado? Disse que sim. Então ela perguntou se queria ser namorado dele. Ele disse que sim. E prometi voltar no dia seguinte, embora sabendo que nunca mais botaria os pés naquele chão assombrado. Creio que foi ali também que dobrei a esquina errada da vida. Nunca mais me pediram a mesma coisa. Sim, eu devia ter voltado. Fim. Essa história curta de uma casa mal assombrada, onde o menino passa por ali e uma menina faz para ele uma proposta, quer ser meu namorado, e ele se arrepende amargamente depois, e ele quer voltar para esse lugar, ele quer voltar para essa situação e ele não consegue. Será que a gente pode aqui fazer uma análise pensando que a culpa que ele sente por não poder voltar no tempo e desfazer uma resposta errada que ele deu para a menina, essa culpa seria uma espécie de um fantasma que ronda a cabeça dele? Então, vamos pensar em quantas vezes na vida a gente passa por uma situação, toma uma decisão e depois pensa que escolheu errado e aquela oportunidade nunca mais volta. E aí a gente fica se sentindo um pouco culpado e essa culpa vira um fantasma em nós, como se aquele fato acontecido fosse uma casa mal assombrada nas nossas vidas. Então essa crônica do Carlos Heitor Coni, ela vem dialogar com a gente, ela vem comunicar para a gente, acredito que um pouco sobre o nosso passado, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas culpas, e tudo por meio de uma historinha simples de uma menininha que pediu ele em casamento, na verdade pediu em casamento não, pediu para namorar com ele, e ele acabou não voltando. Vamos para mais uma crônica? Pode ser? Vamos lá, mas essa crônica que eu vou ler com vocês agora, eu não vou dar o spoiler, tá? Eu vou ler só o começo e vocês vão terminar a leitura dela depois sozinhos. Essa crônica que eu queria ler agora, ela se chama O Suor e a Lágrima e ela também é do Carlos Heitor Coni. Então acompanhe comigo o começo dessa história. Fazia calor, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. Imagina um calor de quase 41 graus, né? No Rio de Janeiro, que é uma terra que a gente sabe que é muito quente. No dia seguinte, os jornais diriam que fora o mais quente deste verão, que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, que é o aeroporto do Rio de Janeiro. O voo estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses engraxates. Só existem nos aeroportos e poucos lugares avulsos. Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica de couro de abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei desolado, de um reino desolante. Então ele se senta ali na cadeira e vai ali uma pessoa engraxar o sapato dele, né? Uma cadeira muito simples, pelo que ele falou aqui pra gente. O engraxate era gordo e estava com calor, o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos de cromo italiano, fabricante ilustre, os Rossetti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou o seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-lhe a testa. O suor encharcou-lhe a testa e a calva. Ele era careca e ele estava suado na careca e na testa.
pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. Então ele pegou aquele paninho com que ele estava passando ali no sapato dele, e aquele rapaz gordo acabou pegando esse pano e enxugando a testa, o suor dele próprio. O que será que vai acontecer? O texto se chama O Suor e a Lágrima. Será que vai haver lágrimas? Será que alguém vai chorar? Será que ele vai chorar de pena daquele rapaz que está ali trabalhando, engraxando os sapatos dele? Será que aquele rapaz que está engraxando é quem vai chorar? E o que o suor teria a ver com essa lágrima que vai escorrer de um dos dois, talvez? É o que você vai descobrir lendo Suor e a Lágrima, que é um texto super curto e super gostoso de ler. Ele vai estar disponibilizado pelo coordenador João. João Paulo vai colocar aqui na descrição do vídeo, acredito eu, um caminho para que você vá para o site do Seja e consiga ler o final dessa história. Também vai ser disponibilizado para vocês uma terceira crônica. Então vocês leram hoje, junto comigo, A Casa Mal Assombrada. Vocês vão terminar a leitura do Suor e a Lágrima e eu vou colocar para vocês mais uma crônica. Escrevam aqui nos comentários do vídeo o que acharam da crônica, se gostaram, as opiniões de vocês, e a gente vai interagindo e conversando sobre a literatura. E nunca se esqueça, ler é desvendar o mundo. Ler nos leva para os caminhos da imaginação, da criatividade, e ler desperta em nós a consciência para muitas coisas que ficam adormecidas em nós. Então leiam muito e leiam sempre. Obrigado por essa aula e um grande abraço a todos os alunos do Seja. Até a próxima!